E aí, pessoal, bom dia, dia 20/8, gravando o vídeo cedo hoje, já que o dia terminou cedo, não da maneira que queríamos, mas é isso, seguindo o plano, mais um dia, menos um R, uns quebrados aí pra trás, e é isso. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui o racional do operacional de hoje. Vou deixar assim mesmo, senão vou ter que desenhar tudo de novo depois. Bom, eu tinha aqui um Sparking Channel, né, um impulso canal, e como o dia de ontem foi um dia volátil e uma barra climática, né, no diário, eu imaginava o que? Eu não esperava um dia com grandes movimentos hoje. Não esperava esse dia. Inclusive, o dia de ontem, ele veio cumprir aqui o alvo dele de 50% do TTR. Se não me engano, estava por aqui assim, mais ou menos. E no final do dia ele foi lá cumprir esse alvo de 50% do TTR, que é o magneto, que é inclusive, aqui temos um dele aqui, ó, no dia de hoje. Então, o que eu via para hoje? Comecei o dia, se não me engano, estava aqui assim, mais ou menos, nessa barra. Então, o que eu via? A princípio eu vi perna 1, perna 2, perna 1, perna 2. Lateralidade, então o mercado tende a andar de 2 a 3 pernas. Quando ele fez perna 1, perna 2, perna 1, perna 2, deixa eu pegar esse outro negócio aqui mesmo. Quando ele fez perna 1, perna 2, perna 1, perna 2, e ele deixa aqui para mim topo alto, fundo baixo, topo baixo, e aí ele já quebra aqui e começa a fazer um outro movimento de baixo, perna 1, perna 2. O que eu já comecei a imaginar? Eu comecei a imaginar perna 1, perna 2. Como ele já havia falhado aqui, eu imaginei o que? Opa, ele vai falhar aqui, não vai renovar a mínima e vai fazer uma mínima mais alta. Foi o que ele cumpriu. Então, eu já comecei a ver um possível triângulo de informação. Quando eu comecei a ver esse triângulo de informação, eu estava nessa barra exatamente, cheguei até a mandar para um colega aqui, falei, cara, eu estou vendo um possível triângulo de informação, perna 1, perna 2, perna 1, perna 2, perna 1, perna 2, e esperava um perna 1, perna 2 falhando, porque ia dar 1, 2, 3, 4, 5. Então eu imaginava um rompimento para baixo. E se você imagina um rompimento para baixo, é isso que você estuda, você tem que executar o que você prega. Porque no final o que vai te dar estatística operacional é se tu executa o que tu estuda e o que tu prega. Então, eu, com base nisso, deixa eu só fazer um negócio aqui, para ficar interessante. Tá, para a gente conseguir identificar aqui onde estão as pernas. Com base nisso, ele começou a cumprir o que eu tinha como premissa. E, opa, perna 1, correção, eu esperava o quê? Perna 2, certo? Só que aí ele não vem fazer essa perna 2 rompendo ali, e aí eu caí na pegadinha. Por que eu caí na pegadinha? Por conta disso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ele faz perna 1, correção, e aí imaginei o quê? Opa, perna 2. Quando ele faz perna 2, curta, não renovando máxima, e deixa essa barrinha de sinal, eu caí na armadilha. Por que eu caí na armadilha? Peraí, deixa eu botar aqui em azul. Por que eu caí na armadilha? Porque quando ele deixa essa barra de sinal aqui, eu não tenho mais essa de entrar em rompimento, esperar. Não, se fechou a barra e meu indicador indica que é compra ou venda, meu amigo, eu vou entrar. Porque eu sei que no longo prazo, batendo com contexto, vai funcionar, entendeu? E aí eu tinha essa premissa de triangular, de fato ele triangulou aqui, ó. E aí não foi aqui que ele triangulou aqui. Por quê? Ele tinha que renovar essa máxima. Ele tinha que renovar essa máxima para a gente considerar isso aqui que eu estava falando. Ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Eu tinha isso aqui, né? Perna 1, perna 2, correto? Então ele tinha que renovar essa máxima para me considerar perna 1, perna 2. E não simplesmente eu pegar e considerar isso aqui, ó. Perna 1, perna 2, entendeu? Por quê? Porque dentro de uma perna, ele tende a fazer várias outras pernas. Se a gente descer o tempo gráfico, subir, a gente vai ver isso com mais naturalidade. Então, o que ele fez aqui? Ele fez perna 1, ele fez uma correção em duas pernas. Aqui, só que veio aqui, eu vou marcar aqui só para não ficar em cima da barra. Ele fez uma correção em duas pernas. Peraí. Ele fez, ó, vou marcar assim para entender melhor. Perna 1, aí ele vem e faz correção em duas pernas. E aí ele vai, peraí. E aí ele vai e faz perna 2. Então, esse aqui foi o movimento verdadeiro. Peraí, isso. Esse aqui foi o movimento verdadeiro de perna 1, perna 2. Esse aqui, ó,
que é onde ele faz perna 1, correção, perna 2. A correção foi em 2 pernas. E se tu não sabe contar isso aqui, meu amigo, tu vai se perder como eu me perdi aqui e cair na armadilha. Então, quando ele faz esse movimento de, ó, perna 1, correção, perna 2, e ele faz a correção em 2 pernas, perna 1, perna 2, correção em 2 pernas, eu caí na armadilha. Por quê? Porque pra mim, vamos apagar aqui para não ficar confuso. Porque pra mim, a contagem seria perna 1, correção, perna 2, falhando, entendeu? Só que eu só poderia contar essa perna 2 quando ela rompesse aqui. Então, o movimento foi perna 1, correção em 2 pernas, perna 2. Ah, e por que foi correção em 2 pernas? Porque não perdeu o fundo. Então, a partir do momento que não perde o fundo, isso aqui ainda é a primeira perna. Entendeu? Talvez se a gente descer o tempo gráfico, vamos tentar ver isso no minuto, para ficar mais claro. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha aqui, ó. E aqui fica até interessante, porque ele faz a perna 1 em 2 pernas, aí ele faz a correção. Eu vou desconsiderar as pernas aqui no meio. Aí ele faz a correção em 2 pernas, e ele vai e faz a perna 2 em 2 pernas de novo, tá vendo? Ou seja, a partir do momento que não perdeu esse fundo aqui, eu ainda estou na perna 1. E foi uma correção profunda dessa perna aqui. Correção profunda, perna 2. Então, a partir do momento que ele faz isso e eu conto errado, automaticamente ele deixa uma barra de sinal como armadilha também. O mercado é assim. Eu entro na barra de sinal vendido. Na mesma hora, eu comentei com o amigo aqui do grupo. Olha, eu acho que eu fui armadilhado. E quais topos que eu tinha que observar para saber se o triângulo ia ser rompido? Eu tinha que observar o último topo e o último fundo. Qual foi o último topo? O último topo foi esse. E o último fundo, esse aqui. Que foi, ó, topo 1, fundo 2, topo 3, fundo 4, topo 5. Se ele tende a andar de 5 a 7, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, triângulo. Qual que é o movimento que ele teria que ter feito se ele vai do quinto ponto? Romper para baixo, para ir. Teria que romper aqui, para ir. Como ele não fez esse movimento para mim, ele rompe para cima, opa, eu caí na armadilha. E se eu cair na armadilha, onde que eu tenho que estopar? Eu tenho que estopar no rompimento do último topo. Qual que era o rompimento do último topo? O rompimento do último topo era aqui. Só que quando eu tinha visto que eu tinha sido armadilhado nessa barra, meu stop estava aqui, nesse topo, porque a priori eu não tinha conseguido identificar ainda esse perna 1, perna 2. Depois, quando eu identifiquei, já estava nessa barra e já era tarde. Então, eu só tinha que aceitar. E então eu caí numa armadilha hoje, essa aqui, tomei o primeiro stop. E aí logo em seguida ele vem, deixa a barra 18, a abertura do mercado americano, e ele começa essa barra aqui, que é a barra 19. Quando essa barra ganha essa máxima, eu já tinha para mim que o triângulo tinha rompido para cima. Então, eu já antecipei logo a entrada. Talvez foi meu segundo erro, porque eu teria que ter esperado o fechamento da barra. O Brooks fala que isso é muito importante, o fechamento da barra. E ter entrado no fechamento da barra. Aí eu dou uma diferença de, deixa eu ver se eu estopei aqui. 0,75. Eu dou uma diferença de 60 pontos aí, vai. Talvez esses 60 pontos seriam um stop mais abaixo, ou talvez não, um stop viria abaixo dessa barca para mim aqui, ia desconfigurar essa compra. Não só iria desconfigurar essa compra nesse momento, como iria desconfigurar essa compra no 15 minutos também. Porque no 15 para mim foi uma barra climática. A gente consegue ver pelo volume alto dessa barra aqui. Então para mim foi uma barra climática. Ou ela foi uma barra, desculpa, ou ela foi uma barra de rompimento ou uma barra climática. Quando ele vem e faz essa correção nesse candle aqui, nessa barra aqui, logo em sequência, que automaticamente foi essa correção aqui, confirma para mim que essa barra foi uma barra climática. Aí eu tinha o que aqui para me abraçar? Eu tinha esse gap aqui e tinha também esse gap. Quando o primeiro gap fechou, que deixou essa barra, aí eu já estava comprado, né? Eu estava até bem comprado para mim. Chegou a bater ali na zeragem do dia, mas eu não quis sair porque a gente tem que executar o que a gente prega. Acredito eu que só assim tu vai vencer no longo prazo, seguindo o gerenciamento à risca. Quando ele voltou, eu falei, cara, se eu quero um swing, eu queria o início do canal, que tá cá em cima. Eu pensei, era baixa prova isso. Hoje é baixa prova por conta do dia de ontem. Se eu queria o início do canal, eu tinha que aceitar uma correção no meu ponto de entrada. Talvez não uma, como várias. Então, quando ele corrige no meu ponto de entrada, cara, eu tinha que aceitar. Só que quando começou a ficar esquisito, quando ele vem e faz, aí eu considerei perna 1,
correção. Aí quando ele vai para fazer a perna 2, ele falha. Ele nem chega a renovar a máxima. Quando ele falha, que aí ele deixa essa barra e depois ele deixa essa barra, aí eu falei, cara, aqui eu já tinha aceitado que o dia ia vir no loss. E nessa barra aqui, quando ela chegou aí ainda, comentei com outro colega, falei, pô, ou é stop ou gain, não vou botar no zero. Acredito que muitos sairiam nessa barra aqui. Falei, não, ou é stop ou no zero, a operação foi estruturada e é isso, não tem o que ser feito. E aí quando fechou essa barra aqui, ó, falei, agora ela vai pro loss mesmo. É a barra que precisava para confirmar aqui o movimento dessa barra. Inclusive aqui, ó, tem esse alvo aqui que vai vir buscar. Vai vir buscar esse alvo aqui dessa barra aqui. E aí, é só ir para abraço, não tinha o que fazer. Ó, deve ter colocado muito comprador aqui, ó. Aí se o cara tá com esse viés de compra e não para, não bloqueia a porra da plataforma. E não pode falar palavrão não, né? Ah, já era. Não sei editar desse jeito aí, não vai com isso aí, mano. Se o cara não para, não bloqueia a plataforma, ele vai comprar essa barra, vai tomar outro stop. Aí depois ele vai querer outro, vai tomar outro stop. Então é isso. Fiz essa venda aqui, acreditando no que eu tinha, que era o triângulo. É o que para mim dá certo no longo prazo. Esse triângulo dá certo no longo prazo. Funciona. Tomei o stop, comprei. A compra talvez ela não desenvolveu como eu queria, como um swing. Mas ela deu uma boa pontuação. Deu mais de 1 para 1 da entrada. Ó. Tá vendo? Ela deu mais de 1 para 1 da entrada. Não desenvolveu como eu queria. Então, se eu paguei para ver, é isso. Uma operação é isso. Tu entrou, tu tem que aceitar o risco e se tu está buscando um alvo longo, tu tem que aceitar. E é aquilo que eu falo. Uma operação com stop é curto, tu buscar um alvo longo é baixa probabilidade. Então, era totalmente baixa probabilidade eu querer buscar esse alvo longo com esse stop curto. O mais coerente seria até isso aqui, ó. Peraí. O mais coerente seria até isso aqui, ó. Esse stop aqui. Então era totalmente baixa probabilidade eu querer buscar esse alvo longo com stop curto. Mas era o stop que eu tinha para me chegar aqui no R do dia e aceitar, não tem muito o que ser feito. Um triângulo normalmente quando rompe, ele tende a vir testar os 50% dele, é um magneto muito forte de TTR, de triângulo. Então daqui ele pode subir. Tem uma outra variável aí que está ocorrendo no dia também que confirma, tende a confirmar que o dia vai ser lateral ascendente depois que ocorre um rompimento aqui. Então basicamente é isso. O dia foi isso. Não fiz o que tinha que ser feito. O stop também, se tinha que tomar, era isso. Depois cheguei a ver aqui, ó, na correção, né? Perna 1, perna 2, e aí tá vindo pro moed aqui, ó. Entendeu? Basicamente é isso. Não tinha o que ser feito. O stop ia vir. É saber que uma hora ele vem, vai quebrar tua sequência de gain e saber parar. E foi isso que eu fiz hoje. Então vamos aqui pro relatório. Primeiro mostrar hoje. O relatório então hoje foi assim. Foram 2 operações. Certo seria uma, né? Mas como o stop foi menos que um R, daria ainda para fazer ali outra operação. Então foram 2 operações, uma venda, uma compra. Saímos hoje então com menos 118 com as taxas. O gráfico ficou assim. O gráfico da primeira operação da venda, né? Chegou a andar negativo, chegou próximo do zero e depois foi pro negativo de novo, estopou. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Não entendi por que tá com esse gráfico. Não, minto, na verdade ele foi direto pro stop. Ele voltou pro zero quando ele veio aqui na segunda operação aqui da compra. E depois foi lá. Então, basicamente é isso. O tempo, 11 minutos, 54 minutos. 11 minutos no stop, 54 minutos no segundo stop. É isso. Vamos puxar lá desde o início. De 11. Estamos assim, então. 7 dias operados. 1, 2, 3, 4, 5 dias no gain. 1 dia 0 a 0 e 1 dia de stop. A importância de seguir a risca, né? A gente vê aqui, ó, que esse dia vai anular um dia, tá vendo? Enquanto a gente tem 1, 2, 3, 4 dias de gain que vai manter a gente pra frente. E aí, se você considerar isso em pontos, 577 reais em pontos, deixa eu ver. Dividido. Ponto 2. Dividido 12. Dá 2.885 pontos. É bom demais, né? Aí hoje a gente já dá para ter um parâmetro do fator de lucro. Fator de lucro e razão média lucro e média prejuízo, né?
o fator de lucro de 5,96, minha razão de média lucro prejuízo de 2,55, ou seja, a cada um de risco, eu ganhei duas vezes 55 a mais, né? Com base nos stops. Aí teria que pegar aqui o stop de 67 e de 50, ou seja, eu arrisquei muito menos e ganhei muito mais. O propósito é esse e vamos ver se a gente consegue. Aqui fica então o gráfico geral, né, de patrimônio. Tá bem bacana, um drawdown aqui super normal e bora pra cima. 10 operações. 10 operações em 7 dias, né? Tá bom demais. Tá ótimo. Plataforma bloqueada, é isso. Amanhã é um novo dia. Acredito que na sexta eu não vou operar. Então amanhã vou operar e sexta não, porque final de semana é meu aniversário e vou pegar a estrada. É isso, pessoal.